Hugo Mota antes, né? Porque teve uma reunião com o presidente Lula antes dessa votação, horas antes, mas nessa reunião ele não falou nada sobre a ideia de pautar o projeto. O governo foi surpreendido pelo anúncio, foi dada a notícia pela imprensa. Mota declarou que a decisão de pautar o projeto foi tomada única e exclusivamente por vontade do presidente, dele próprio, né, que tem o poder da pauta. Ela não foi tomada para atender a pedido de ninguém, disse Mota. Nós entendemos que é o momento em que a matéria está madura. Madura ou podre? A vocação do Mota está claro já, nessa altura a gente pode dizer, ele é sorrateiro, né? Primeiro, ele é da oposição, ele foi eleito num acordo, mas desde o começo ele se comportou como um opositor do governo. É preciso que a gente se lembre, Diego, do que ele fez em junho, né? Houve o acordo com o governo, tá? Ele, o Davi Alcolumbre, o Haddad, a Gleisi Hoffmann, acertaram a questão do IOF. Deram entrevista, ele chamou de acordo histórico. E o que é que ele fez? 2 dias depois, ele estava atacando o acordo que ele havia feito. E anunciou também, de novo, então, né, repetiu o mesmo procedimento, às 11h40, né, às 23h40, sai nas redes do Ciro Nogueira que no dia seguinte o veto seria votado, não dando nem tempo de reação para ninguém. Foi o que ele fez de novo, não é? Porque ele tem um projeto. Foi o que ele fez com a PEC da blindagem, também acertada com Tarcísio de Freitas, etc. Foi o que ele fez com a PEC, com o PL das organizações. Blindagem? Não, a PEC do PCC, Das do Comando facções, né? Vermelho. Isso, das facções, PEC das facções. Com a PEC não, PL das facções. PL das facções. O que ele fez? O governo apresenta a proposta, ele dá para o derrite. Num acerto com o Tarcísio, e a primeira versão do derrite tirava a Polícia Federal da investigação das facções. Tirava. A PF só entraria a pedido dos governadores. Na segunda versão, a PF tinha de avisar os governadores. E como o caso do Rio prova, a gente vê que nem tem vazamento nessas coisas, não é mesmo? Não se teria chegado ao Rodrigo Bacelar se aquilo tivesse sido aprovado ou fosse lei. Tiraram dinheiro da PF. Tudo isso é o seu Hugo Mota trabalhando. Ele não é um aliado do governo, ele é um aliado do governo nas teses que interessam também àqueles que são os interesses que ele defende lá na Câmara. Então, vamos fazer reforma tributária. Bom, reforma tributária, um monte de gente do capital, da grana, quer reforma tributária. Ela, de fato, foi muito importante. Então, ele está lá, está votando. No caso agora do devedor contumaz, que ele anunciou a votação, veja o quanto ele segurou esse troço. Quando ficou ridículo, quando ficou evidente que é o crime que está ganhando sem a votação da lei do devedor contumaz, aí ele decidiu votar, mas ele segurou o máximo que ele pôde segurar. Não é? Ele é um adversário do governo, ele está empenhado nesse projeto. Esse troço que foi aprovado é parte de uma arquitetura que busca colocar o Tarcísio como candidato, eventualmente Michele como vice, não é? Falta convencer, como eu disse, o Eduardo e o Carlos. Se vão convencer ou não. O pai já se convenceu, porque ele não tem
seja por razão de saúde, seja por razão de caráter, porque, afinal de contas, aquela medalha dos 3 Is, obviamente, era tudo uma falsidade, ele não consegue ficar na cadeia. Bastaram 2 semanas de cadeia, 3 semanas de cadeia, ou 2 semanas de condenação mesmo à cadeia, e pronto. E desatou o negócio da dosimetria, que estava lá parada. Né? Então, ser sorrateiro virou uma prática do Mota com um grupo, com os progressistas. Com os reacionários, não. Aos reacionários, ele é um depositário, com os reacionários, ele é um depositário fiel, ele é um jardineiro fiel. Ele é um jardineiro fiel do reacionarismo. Isso não há dúvida. E a gente viu ontem, no caso do Glauber Braga. A sessão terminou, inclusive, de madrugada, né, Reinaldo? Depois dessa confusão, agressões... O que o rei estava acordado. Você sabe que eu gravei para a rádio, o resultado, eu gravo sempre um comentário para a rádio. Que horas foi? 2h30 da manhã? De manhã. Foi quase 3, devia ser umas 2h45. Eu vi. E eu gravei, estava uma tempestade aqui, a minha janela. Aliás, está muito barulho, se alguém ouvir aqui, que eu vendo. Meu comentário assim, tá tendo... Sabe que lá em casa ele estava. Eu acordado, vendo aquilo. Eu podia estar lendo poesia, estar ouvindo música, estar pensando na morte da bezerra, mas eu estava olhando para a cara do Hugo Mota. Eu cochilei no sofá, acordei exatamente na hora que ele estava finalizando a sessão, era quase 3 horas da manhã. Por 291 a 148, aquela pornografia. Né? O placar. E antes, a confusão, né? Inclusive, jornalistas foram agredidos. O anúncio da votação em plenário dos processos de cassação de 4 deputados provocou esse tumulto todo, empurra. O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, ocupou a cadeira da presidência em protesto e foi retirado aí pela Polícia Legislativa à força. A transmissão da TV Câmara foi cortada nesse momento. O Hugo Mota disse que a ocupação da cadeira da presidência desrespeitou a própria Câmara dos Deputados e o Poder Legislativo, e que Glauber é recorrente. E aí houve comparativos, porque houve também uma ocupação da mesa diretora da Câmara pelos bolsonaristas, ficaram lá, passaram a noite, e o Hugo Mota, no dia seguinte, para tentar chegar na cadeira, aquela cena patética, né, dele tentando chegar à cadeira e sentar, e a muito custo conseguiu, mas ficou ridícula a cena, e agora houve isso. E vários outros deputados, a Sâmia Bonfim, que agora há pouco falou com o UOL News, que é a esposa do Glauber, também foi empurrada, agredida. Outros deputados, o Rogério Correia estava no meio da confusão, e aí jornalistas, né, que foram expulsos dessa maneira. Ali a repórter Carolina Nogueira, do UOL, sendo agredida por um segurança também da Câmara, o Reinaldo. Uma vergonha. Olha, deixa eu dizer uma coisa, porque o Mota, ele é no malazartismo ali, nas maldadezinhas, né? O que ele fez ontem? Como ia fazer essa patuscada que fez, então ele anunciou que Eduardo vai ser cassado. Né? Bom, Eduardo vai ser cassado por falta. E, nesse caso, a Constituição, o artigo 55, não prevê que submeta ao plenário um ato da mesa. Né? Mas ele não tem saída, porque ele já estourou o número de falta. Né? Ele vai poder se defender e tal, e não sei o quê, mas não tem votação em plenário. Né? É a mesa. Então, ele anunciou. Né? Porque isso dá uma certa aparência de isenção para ele, não é mesmo? Não dá aparência de isenção? Né? O que é a hipocrisia? A hipocrisia nada mais é do que um tributo que o vício presta à virtude. Né? Na frase do La Rochefoucauld. Então, ele está lá, olha aqui, estou dizendo, o Eduardo vai ser cassado. Aí ele falou do Ramage. Ramage que teve o mandato cassado pelo Supremo, porque deputado preso vai exercer o mandato de que maneira? Né? Mas, de qualquer modo, eu admito, o artigo 55 da Constituição tem lá um parágrafo meio atrapalhado que diz que isso tem que passar pelo plenário. Ele vai passar o Ramagem pelo plenário, mas não vai passar por uma comissão, nada, vai direto para o plenário, vai votar, e no caso, não vai passar pela CCJ, e no caso da Zambelli, vai passar pela CCJ. Ele poderia já ter articulado, já ter resolvido isso tudo, porque, veja só, como é que você vai ter deputado preso ou foragido exercendo mandato? Porque ou a Zambelli fica na Itália, vai exercer o mandato de lá,
E se o plenário disser não para a cassação dela? Se ela vier para o Brasil, vai ser presa. Ramagem, preso aqui ou foragido nos Estados Unidos? Como é que vai ser? E aí ele anunciou também a continuidade do processo absurdo, absurdo, contra o Glauber Braga. Eu não aprovo, o Glauber Braga empurrou um sujeito lá que o estava importunando, eu não aprovo que ele tenha tocado no cara, acho que deveria ter chamado segurança, poderia receber uma advertência. Agora, cassação? O relator que pediu a cassação dele, é ele também um agressor, já. Né? É claro que é uma perseguição aí de caráter ideológico, sem dúvida. Né? A cassação dele é absurda. Ainda que eu não aprove, insisto, ato de ocupação de mesa. Agora, de novo, como é fácil ser tigrão com minoria, né? Porque a minoria, do ponto de vista numérico, a maioria que se diz governo ali não é a maioria, é a minoria. Né? Os progressistas são minoria. Aí ele, muito tigrão com a esquerda e muito gatinho com a extrema-direita. Quando a extrema-direita ocupou a mesa, ficou lá por 2 dias. O Mota sumiu. Ele não pode ficar associado a um... Ele desapareceu. E quando ele volta, ele tem quase que implorar para o Van Hatten sair da cadeira dele. Não é? Aí ontem, o que ele faz? Corta sinal de transmissão da TV, não tem sinal de transmissão de rede, tira jornalista, censura a imprensa. E tirou o Viola a cinegrafista Constituição. da Globo News, que estava lá filmando, né, para garantir a transmissão, ele mandou retirar o cinegrafista da Globo News. Violação da Constituição explícita, do artigo 5º da Constituição, direito fundamental, liberdade de imprensa. Artigos 5º e 220. Violado pelo senhor presidente da Câmara. Deveria ou renunciar ou ser cassado. Perdeu independência para ser presidente da Câmara. E depois, aí sim, e aí tem tumulto de segurança com jornalista sendo agredido. Há quanto tempo a gente não via isso acontecer no espaço da Câmara? Parabéns, Hugo Mota, pelos ineditismos todos. Né? É uma vergonha. Evidencia que não tem estofo, não tem autoridade, não tem grandeza, isso não é trocadilho, para ser presidente da Câmara. Um cargo tão importante. Não tem a lealdade necessária ao processo político. E isso se evidencia com o fato de que ele conversa com aliados e não diz o que vai fazer, porque aliados de verdade são apenas os representantes ali da extrema-direita. E depois, aí sim, com o Glauber Braga, aí toma e mata leão, pega no pescoço. Então, agora com a extrema-direita, não. Né? Então, eu não consigo respeitar quem é tchutchuca de fascista e toma providências que resultem em agressão a jornalistas e à liberdade de imprensa. Né? Vai fazendo o mandato a cada dia mais vergonhoso. Vergonhoso. Não tem estofo para exercer esse cargo. Ponto final.